Clique nesse link, você verá esta página e, depois de criar uma conta, estará pronto para criar a autenticação. Por que estamos usando Clark? Como é muito fácil implementar a autenticação, leva apenas 5 minutos e você não precisa se preocupar com as sessões, tokens, cookies, segurança ou logins sociais. O Clerk faz tudo por você. E se você tiver menos de 10.000 usuários ativos mensais, é totalmente gratuito e para um aplicativo de gestão escolar, é mais do que suficiente porque você provavelmente terá no máximo 1.000 alunos e pais. Ok, vamos abrir a documentação e ver como implementar. Vou escolher Next.js. Vamos precisar desta biblioteca de funcionários. Vamos instalar. Vou abrir meu terminal. npm install clerk next.js. E depois disso, vamos definir nossas variáveis de ambiente. Vamos copiar aqui. Mas antes de fazer isso, recomendo que você abra seu painel e crie um aplicativo. Como você pode ver, este é o nosso aplicativo anterior. Vou criar um novo, digamos escola. E em nosso aplicativo, não usaremos nenhum login social. Vamos ter apenas o nome de usuário e a senha. Vamos criar. E nossas variáveis de ambiente estão aqui. Vamos copiar, abrir o arquivo env e colá-los aqui. Depois disso, vamos criar o middleware e adicionar aqui nossa configuração. Mas, como eu disse, teremos regras diferentes. Mas, por enquanto, vou apenas copiar aqui e depois de criar nossos usuários e funções, vamos adicionar aqui regras diferentes. Vamos abrir o menu. E se você estiver usando a pasta de origem, crie seu middleware dentro e cole esse código. E, finalmente, devemos envolver nosso aplicativo com esse provedor para que possamos acessar os dados do usuário em todas as nossas páginas e componentes. Vou abrir meu layout e envolva meu aplicativo assim. Vamos importar. Isso vem de Clark Next.js. E agora podemos criar nossa página de login. Mas, para fins de tarefa, vamos criar aqui para os usuários e, após o teste, criaremos nossos próprios usuários usando o painel. Vou dizer administrador. Administrador. Vou ignorar essas regras porque a senha é muito curta. Mas assim, é apenas um teste. Como você pode ver, a senha é muito fraca, mas pode permanecer. Vamos criar os outros ou, na verdade, podemos simplesmente usar este porque mais tarde usaremos as funções do usuário. Vamos aqui. Envolvemos nosso aplicativo. E agora podemos criar nossa página de login. Como eu disse, não teremos nenhuma página de inscrição, apenas o administrador poderá criar usuários, mas podemos criar a página de login. Como você pode ver, é muito fácil. Vou copiar aqui e criar minha página assim. No exemplo, ele usa esse caminho de entrada, mas em nosso aplicativo usaremos a homepage. Se você se lembra, em nosso aplicativo temos uma página inicial vazia. No momento, criaremos nosso componente de login aqui. Então, vamos voltar e criar nossa página. Dentro do diretório de aplicativos, vamos fechar tudo aqui. Na lição anterior, criamos essa página de login. Está vazio, mas não vamos usá-lo. Vou deletar e vou deletar esta página. E dentro do diretório de aplicativos, direi para entrar e página tsx. Eu direi página inicial. Vamos escrever aqui teste para que você possa ver a diferença. E como você pode ver, está aqui. Nada mudou. No momento, vou adicionar meu componente de login. Nosso componente está aqui. Se eu disser admin, e escreva aqui qualquer senha aleatória. Você pode ver o erro aqui.
mas se eu escrever admin. Como você pode ver, somos autenticados. Mas, por padrão, após o processo de login, ele nos redirecionará para a página inicial. E como estamos usando nossa página inicial como uma página de login, haverá um conflito aqui. O que podemos fazer é redirecionar os usuários para páginas diferentes. Como você pode ver, há um URL de redirecionamento aqui. Assim, você pode usar páginas diferentes. Mas se você usar esse componente de login, sempre verá o mesmo design. Se você quiser criar seu componente personalizado, poderá usar elementos de funcionário. Está melhor agora, mas acho que ficará estável em breve. Vamos ver como usá-lo. Em primeiro lugar, vamos precisar de elementos de escriturário. Vamos abrir o terminal e instale nossa biblioteca. E se você estiver usando TypeScript, certifique-se de que a resolução do módulo seja empacotadora. Vamos nos abrir. Como você pode ver, já é empacotador. Vou encerrar aqui e aqui. E depois disso, estamos prontos para criar nosso fluxo personalizado. Vamos ver os exemplos. Esta é muito simples. Em primeiro lugar, usaremos o componente de login e começaremos com root e depois criaremos nossa primeira etapa. Em nosso aplicativo, teremos apenas uma etapa. Basta pedir nome de usuário e senha e faremos login. Isso é tudo. Então, dentro dessa guia, teremos dois campos. O primeiro será o nome de usuário, que inclui o rótulo e a entrada, e o segundo será nossa senha. E, finalmente, vamos criar uma ação de login, que é o nosso botão. E se houver um erro, ele o mostra aqui usando o erro global de Clark. Vamos criar e depois você vai entender melhor. Em primeiro lugar, vou importar meus componentes e garantir que seu componente seja um componente cliente. E vou criar meu componente aqui usando meu atalho. Digamos, página de login. E depois, vou centralizar tudo. Em primeiro lugar, digamos HScreen, direi flags, align theme center, justify content center e o plano de fundo será Llama SQLite. Deixe-me fechar este menu. E dentro, eu vou criar minha raiz. Entrar na raiz do ponto e dentro vou criar minha etapa. Seu nome será começar, você pode dar aqui qualquer estilo específico. Digamos fundo branco. Vou dar um pouco de preenchimento. Round MD. Isso lhe dará alguma sombra, digamos 2x maior, e eu vou centralizar tudo verticalmente. Então, digamos que flex column e gap entre cada item sejam 2, então, basicamente, teremos aqui nosso container e dentro vamos escrever nosso título. Vou dizer a tag H1 e o nome do aplicativo. E eu vou criar a tag H2 e, digamos, entrar na sua conta. E para ver nossas mudanças, vamos criar nossos outros componentes. Em primeiro lugar, se houver algum erro, vamos mostrá-lo aqui, erro global do funcionário, e vou criar meu primeiro campo, Clerk Fields. E eu vou dar seu nome. Será um identificador porque representará nosso nome de usuário. Vamos criar o rótulo. Vai ser o nome de usuário. E eu vou criar a entrada. E vai ser como a entrada normal. Vou dar ao tipo um texto que direi necessário. Vou dar esse estilo mais tarde. E se houver um erro relacionado ao nome de usuário, vamos mostrá-lo aqui. Então eu direi Clerk Field Error. E vamos criar o outro. Seu nome será senha. Rótulo e o tipo será senha. E, finalmente, vou criar minha ação.
ação de ponto de login. Vou dizer para entrar e será um botão de envio. Vamos ver. Ok, não é visível porque já estamos autenticados. Não devemos ver a página de login. Para evitar isso, vamos usar o componente de usuário do escriturário aqui e fazer logout. Se você se lembra, no layout do painel, temos o Neobar. Vamos ver o que temos dentro. Temos o avatar do usuário aqui. Mas, por enquanto, vamos comentar isso e usar o botão do usuário aqui. Vamos ver a página de administração. E como você pode ver, temos o botão do usuário. Se eu clicar aqui, posso ver minhas informações de usuário e sair. E agora podemos ver a página de login. Se eu escrever algo diferente, como você pode ver, este é o erro de campo. Se eu escrever isso corretamente, mas a senha errada, você verá esse erro. E se houver algo mais, veremos o erro global aqui. Vamos dar um estilo. Em primeiro lugar, para essa tag H1, quero também adicionar aqui meu logotipo. Então, digamos imagem. A fonte será logo PNG. Vou dar meu tamanho, que é 24, e lá em cima, o nome do aplicativo. Vamos dar um estilo. As tags serão /, a fonte será negrito, as bandeiras, o centro dos itens e a lacuna entre os itens serão 2, e quanto ao H2, eu só vou mudar a cor. Simples assim. Vamos cuidar do nosso campo. Em primeiro lugar, se houver um erro, vou torná-lo pequeno e vermelho. Para este campo, o rótulo e a entrada serão verticais e a lacuna entre eles será 2. E para o rótulo, ele será X pequeno e a cor do texto será cinza. Vamos dar um estilo para a entrada. Vou dar preenchimento arredondado, estará vazio. Darei um anel e sua cor será cinza. Vamos fazer a mesma coisa para os outros. Aqui. Campo. Rótulo. E entrada. E para erros de campo, novamente. O texto será X pequeno e a cor será vermelha. E, finalmente, nosso botão será de cor azul. O texto será branco. A margem Y será uma rodada e o texto será pequeno. Você também pode fornecer preenchimento, mas será pequeno, digamos, 10 pixels. E perfeito. Parece muito bom. E agora, após o processo de login, podemos redirecionar os usuários para o painel relacionado. Se for um administrador, vamos redirecionar esse usuário para o painel do administrador. Se for um professor, será um painel do professor. Mas como vamos obter esses dados? Se você se lembra, quando criamos um usuário, adicionamos aqui o nome de usuário e a senha. Mas você também pode adicionar o nome e o sobrenome. E há mais uma coisa aqui, e são os metadados do usuário. Assim, podemos adicionar nossas funções personalizadas aqui. Se você estiver usando a versão Pro do Clark, poderá usar organizações para fazer isso. Para cada função, você pode criar organizações diferentes. Mas se você estiver usando a versão gratuita, poderá fazer isso usando metadados. Então, vou editar aqui. E a função será admin. Eu vou salvar. E vamos ver como obter as informações do usuário após o processo de login. Eu vou voltar. Leia os dados do usuário e da sessão. E como você pode ver, nos componentes do servidor, podemos usar auth
e Current User. E se você estiver usando componentes do cliente, poderá usar o gancho UseOut. E, como você pode ver, ele retorna saqueado, o ID do usuário, o ID da sessão e o token. E também temos mais um gancho aqui chamado UseUser e retornará todas as informações do usuário. Vamos tentar. Eu vou vir aqui, cole aqui e importe esse gancho. E vamos ver o que temos dentro. Eu vou dizer usuário. Abra meu console e, como você pode ver, não temos nenhum usuário. Se eu disser admin, admin, e, como você pode ver, as informações do usuário estão aqui. Temos o ID do usuário, imagem do usuário, e dentro dos metadados públicos, como você pode ver, há uma função. Então, usando essa função, posso redirecionar meu usuário para a página de administração. Então, vamos obter esses dados e redirecione nosso usuário. Para fazer isso, usaremos UseEffect. Então, sempre que o usuário mudar, vamos executar esse efeito e verificar a função do usuário. Const função. Se houver um usuário, vamos verificar os dados públicos e a função. E se houver uma função, vamos redirecionar nosso usuário. Para fazer isso, usaremos o gancho de leme, const leme. Lembre-se de que vem de Nest Navigation. Direi push. E o nome da função aqui: professor administrador, aluno ou pai. Claro, eu poderia acrescentar um pouco aqui. E vamos ver. Como você pode ver, ele abriu a página de administração. Se eu tentar ler a página de login, ela abrirá a página de administração. Vamos criar outros usuários e testá-lo. A propósito, não conseguimos salvar o nome e o sobrenome, mas não é importante. Vamos ver. Professor, professor. Vou ignorar as regras de senha. E paia, paia. Vamos dar o rolo. E os outros. Ok, vamos testar. Ela. Vou sair. Digamos, professor. E estamos na página do professor. Vamos ver mais uma vez e depois podemos proteger nossas rotas. E perfeito. Funciona. E quanto ao Midlewari, vamos abrir a documentação.